Capítulo 6. Amor e compaixão, andando nos passos de outrem. Uma enorme planta que havia em nossa sala de visitas foi atacada por uma praga. Minha esposa, receosa da possibilidade de outras plantas serem atingidas, resolveu desfazer-se dela. Certa manhã, enquanto as crianças estavam na escola, ela cortou todos os galhos e colocou-os em saco de lixo. Deixou o vaso com o tronco dela na sala para eu colocar na rua quando chegasse. Voltando da escola, as crianças passaram pela sala e viram o tronco cortado. Nosso filho, na ocasião com 6 anos, desmanchou-se em prantos. "Por que é que a senhora fez uma coisa tão cruel?" perguntou ele a Liane. "Tinha mesmo de matar a planta? Doeu quando você a matou? Saiu sangue? Não dava para chamar um médico de plantas?" Lene precisou de meia hora para explicar tudo e acalmá-lo. Enquanto isso, nossa filha, então com 9 anos, disse aborrecida: "Todd, ela não passava de uma velha planta caseira que estava doente. Não fique assim. Estou contente porque a mamãe acabou com aquela feiura toda. A senhora vai podar mais alguma planta, mamãe? Precisa de ajuda?" 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados na mesma família, com a mesma dose de amor. No entanto, um deles era bem mais terno do que o outro. Alguns amigos nossos tinham uma cadela que, ao longo de 13 anos, lhes tinha sido leal e fiel. Afinal, porém, ficou muito doente e não restava outro caminho senão sacrificá-la. Contudo, a família estava relutando muito em tomar esta atitude. Protelaram o dia fatídico o máximo possível. Num certo final de semana, todos viajaram, exceto o pai. Este, então, reuniu forças para levar o animal até o veterinário. Mais tarde, ele me contou. Eu a peguei e a levei até o carro. Enquanto íamos para o veterinário, ela subiu no banco, colocou a cabeça na minha perna e começou a me cutucar com o focinho. Foi muito difícil entrar com ela no consultório. Depois de sacrificá-la, voltei para o estacionamento e tive de ficar ali sentado alguns momentos antes de conseguir ir para o trabalho. Esse nosso amigo trabalha junto com o irmão. Ao entrar no escritório, este lhe perguntou por onde é que ele havia andado. "Hoje foi o dia D", explicou. "Tive de levar a cadela ao veterinário para sacrificá-la." Com um ar de incredulidade, o irmão retrucou: "Você pagou um veterinário para sacrificar a cadela? Por que não trouxe para mim? Eu teria resolvido o problema com um golpe na cabeça." 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados da mesma maneira, um dotado de ternura, o outro de espírito bastante insensível, uns bondosos, outros insensíveis. Em Efésios 4:32, Paulo diz: "Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou." Para muitos não é fácil obedecer a esse mandamento. Há pessoas para quem a ternura parece uma coisa natural. Para outros, porém, é estranha e difícil. Podemos ver isso em lugares públicos como shoppings e aeroportos. Às vezes, vemos uma senhora idosa com dificuldades para carregar sua bagagem ou as sacolas de compras, e é comum passarem por elas pessoas com mãos vazias que poderiam ajudá-la, mas não a ajudam. Algumas até fazem cara feia e dizem: "Vai andar ou não, vovó?" É quando aparece uma pessoa compassiva, dotada de ternura, que se dispõe a auxiliá-la.
Na parábola do bom samaritano, Jesus afirma que ser religioso não implica em ter um coração repleto de ternura. Lucas 10, 30 a 37. Quando o sacerdote e o levita viram o viajante machucado, eles passaram pelo outro lado da estrada, para não se envolverem. Contudo, um não religioso, um samaritano, ajudou o ferido, porque possuía um coração repleto de ternura. Há vários motivos que levam algumas pessoas a serem sensíveis e bondosas, enquanto outras são insensíveis. Um deles é a maneira como Deus criou a cada um de nós. Ele nos fez completamente diferentes uns dos outros. Outras razões para essa diferença são a nossa herança familiar, o temperamento de cada um e as experiências do passado. Tanto a firmeza quanto a ternura são traços importantes do caráter. São os dois lados do amor, ambos necessários. Dedico este capítulo aos clones do Rambo. As pessoas que, como eu, se acham naturalmente nas posições extremas da escala da dureza. Se quisermos ter o caráter de Cristo, precisamos deixar a ternura se desenvolver em nosso coração. O próximo capítulo, porém, é dedicado aos cristãos ternos, que precisam aprender acerca do amor firme, aprender a falar a verdade, ainda que dolorosa, a agitar relacionamentos que não podem ficar parados, a repreender pessoas antes que elas naufraguem. Os firmes precisam assimilar a bondade e os bondosos a firmeza. Essas duas qualidades são aspectos importantes do amor de Cristo. O dilema dos insensíveis. Se nós, cristãos de coração mais duro, formos sinceros, teremos de admitir que o nosso jeito firme de ser pode ferir alguém. Brincamos com as pessoas com quem não deveríamos brincar e quando percebemos que se ofenderam com a brincadeira, ainda dizemos: puxa, mas não se pode nem brincar com você. Não sabemos ouvir bem. Muitas vezes, quando alguém fala conosco, estamos pensando em outra coisa ou respondendo mentalmente ao que ele está dizendo. Ficamos admirados porque algumas pessoas são tão fracas e tímidas. Usamos as pessoas e depois nos descartamos delas sem a menor consideração, pois já serviram aos nossos propósitos. Ainda que não o percebamos, os outros afirmam que agimos com superioridade. Sempre achamos que estamos certos, adoramos competir e vencer. A verdade é que lá no íntimo, vemos as pessoas de coração terno como emocionalmente fracas ou psicologicamente desequilibradas. Nós não as entendemos. Contudo, em nossos momentos de reflexão, que quando muito ocorrem semestralmente, em geral como resultado de alguma crise, não gostamos nada do que vemos em nosso interior. Isso se reveste de maior gravidade no caso de pessoas salvas por Cristo. Durante meus raros momentos de introspecção, tenho me perguntado: como é que meu coração pode ser tão insensível? Eu tenho experimentado do amor pessoal de Jesus Cristo por mim. O amor dele tocou minha alma e me transformou. Sei que o Espírito Santo habita em mim e está operando em mim de dentro para fora para transformar-me num homem mais cheio de amor. Sei que Deus, pela sua graça, colocou-me em uma comunidade onde as pessoas estão procurando ser mais amáveis. Mas continuo ainda tão insensível e tão frio. O que mais é necessário para que meu coração se revista de compaixão? O que é que devo fazer para relacionar-me com outros com mais bondade? Uma visão deturpada. Logo depois que me tornei crente, percebi que precisava de um abrandamento. Necessitava de uma ajuda para ser mais amável, carinhoso e de coração sensível para com os outros. Certo dia, ao ler a Bíblia, dei com um episódio em que Jesus curou um cego. Normalmente, quando ele curava, só tocava na pessoa ou proferia algumas palavras e a enfermidade passava imediatamente.
Mas na história relatada em Marcos, capítulo 8, versículos 22 e 26, a cura se deu em duas etapas. Jesus tocou os olhos do homem e perguntou-lhe: Você está vendo alguma coisa? O homem então respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Jesus tocou-o novamente e a sua visão se tornou perfeita. Aí, ele passou a ver tudo de maneira clara, sem distorção. Embora naquela ocasião eu não entendesse muito de interpretação bíblica, percebi que esta parábola tinha uma mensagem para mim. Eu me deliciei com estas palavras. Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. E pensei, esse é o meu problema. Não vejo as pessoas com clareza. No que me diz respeito, são apenas parte da paisagem. Para mim, elas têm a mesma importância que uma árvore. Lembro-me de que disse comigo mesmo. Quando olho ao meu redor e vejo outras pessoas, não penso, puxa, ela é uma criação exclusiva de Deus Todo-Poderoso. A imagem divina está estampada nela. Deus a ama profundamente. Jesus verteu seu sangue por ela. O Espírito Santo está operando dia e noite para conduzi-la a um relacionamento com o Pai. Ela é muito importante para Deus. Não penso assim. Para mim, as pessoas não passam de árvores andando. Nesse momento, ao perceber como minha visão estava distante da visão de Cristo, conscientizei-me de que precisava de uma transformação. Necessitava aprender a enxergar as pessoas como elas realmente são, enxergando tudo com os olhos de Deus. Conheço muita gente de coração endurecido. São pessoas que geralmente estão correndo, vão aos mais diversos lugares e são empreendedoras. A adrenalina está sempre elevada, possuem metas a atingir, cotas a alcançar e acordos a fechar. Para elas, o que estão fazendo é tão importante que só conseguem ver os outros pelo seu próprio ponto de vista, de acordo com seus interesses. E elas não passam de meios para elas atingirem seus propósitos ou de obstáculos que estão atrapalhando. Para quem tem um coração insensível, que vive a correr, o ser humano é uma ferramenta a ser usada ou outro problema a ser evitado. As pessoas insensíveis tendem a ver homens como ganhadores ou perdedores, pesos pesados ou peso-moscas, vitoriosos ou incapazes, lúcidos ou desequilibrados. Não conseguem perceber que ninguém é um simples objeto, que todo ser que vive, anda e respira é um tesouro inestimável aos olhos de Deus. Tem dificuldade para compreender que os perdedores ou incapazes são tão importantes para Deus quanto os vencedores e os sobreviventes, que os russos, os cubanos, os líbios e os palestinos são tão importantes para Deus quanto os norte-americanos, que Deus ama os detentos, os homossexuais, os mendigos, tanto quanto os corretores da Bolsa de Valores, os estudantes de odontologia e os seminaristas. Todos os seres humanos são amados por Deus, e todos são convidados a receber o perdão pela cruz. Deus está chamando todos os homens para fazerem parte de sua família por meio de Cristo. Desse modo, todos os que encontramos são irmãos em potencial. Quando compreendemos esta verdade e começamos a enxergá-los pelo que significam para Deus, e começamos a nos abrandar e a tratar todos com amor. Gente insensível, preste bem atenção. Da próxima vez que você fizer uma grosseria com alguém, só porque esta pessoa é apenas uma garçonete, manobrista, açougueiro ou pedreiro, pare. Para Deus, ninguém é apenas. Tais indivíduos talvez estejam fazendo um trabalho humilde, mas cada um deles é muito importante aos olhos de Deus.
Quem é patrão e precisa mandar um funcionário embora, não o despeça simplesmente. Lembre-se de que ele é importante para Deus. Quem é rapaz solteiro e achar que deve terminar o namoro com aquela jovem, não a descarte simplesmente. Lembre-se de que ela é importante para Deus. E você, que é motorista, da próxima vez que alguém o ofender no trânsito, não revide. Lembre-se de que até mesmo os cabeças quentes são importantes aos olhos de Deus e devemos tratar esses tesouros de Deus com amor, sentindo com o coração de Deus. Para aprendermos a amar, nós, os de coração duro, precisamos primeiro enxergar tudo pelos olhos de Deus. Temos de nos colocar no lugar do próximo. Quem tem coração compassivo faz isso com mais facilidade. Consegue também sentir o mesmo que os outros. Já os de coração duro são capazes de olhar para uma pessoa que está magoada, triste e aborrecida e dizer: ela parece estar enfrentando problemas. Eles têm facilidade para analisar os problemas dos outros, mas não para solidarizar-se. Alguns anos atrás, eu, Helene, fomos assistir o filme A Escolha de Sofia, um drama psicológico muito emocionante, filmado em parte num campo de concentração da Segunda Grande Guerra. Sentia-me naquela noite como um adolescente num encontro com a garota mais bonita da escola. Comprei pipoca, coloquei o braço em volta do ombro dela e curti a fita. Passados 3/4 do filme, o drama começou a se intensificar. Segurando os 2 filhos nos braços, Sofia tinha de escolher qual deles iria dar ao soldado nazista para ser incinerado. Que filmezinho dramático! Pensei com meus botões. Está demorando demais. Será que ainda tem gente lá fora vendendo pipoca? Assim que voltei a olhar para Lynn, percebi que ela estava soluçando de tanto chorar. Resolvi deixar a pipoca para mais tarde. Ela chorou durante o resto do filme. Quando estávamos voltando para o carro, percebi que não era hora de brincadeira. Voltamos para casa em silêncio e fomos dormir sem tocar uma palavra sequer. Eu não sabia o que ela estava sentindo. Só 2 dias depois foi que ela finalmente pôde falar sobre o assunto. Quero lhe dizer por que fiquei tão emocionada, disse. Eu me imaginei com o Todd em um braço e a Shauna no outro, tendo 30 segundos para escolher qual dos 2 iria viver e qual iria morrer. Como é que eu podia tomar uma decisão daquelas? Lynn tinha se colocado na pele de Sofia, mas não apenas isso. Ela havia se colocado nos ossos, na carne e no sangue também. Durante alguns instantes, ela se tornou a própria Sofia. O mesmo não aconteceu comigo. O drama se desenrolou e não entrei na pele dos personagens. Só mais tarde vi entender porque minha esposa tinha sido tão atingida pelo filme. As pessoas de coração duro não conseguem empatizar facilmente. Têm de parar alguns instantes e fazer um tremendo esforço para se colocarem na pele dos outros. Precisam pensar muito para saber como é que se sentiria se tivesse na situação de alguém que está enfrentando dificuldades. Como é que eu me sentiria se fosse paraplégico, incapaz de levantar-me, andar, vestir-me sozinho, dirigir ou até mesmo arranjar um bom lugar na igreja quando não há lugares para a cadeira de rodas? Como é que eu sentiria se estivesse desempregado, com as prestações do carro para pagar, aluguéis vencido e sem condições de sustentar os filhos? Como me sentiria estando divorciado, sendo viúvo ou se estivesse perdido um filho ou meu pai?
Como me sentiria se estivesse com câncer, esclerose múltipla, doença de Alzheimer ou até mesmo AIDS? Quando damos lugar à empatia, colocando-nos na pele de alguém, o muro de concreto que envolve nosso coração começa a desmoronar-se. Tratando os outros como Cristo nos trata. É claro que ter coração compassivo não é apenas sentimentos. É muito importante começar a enxergar as pessoas como tesouros de Deus. É essencial desenvolver a empatia. E como é que devemos expressar esses sentimentos? Devo paparicar os outros? Dar aos pobres tudo que possuo? Vender minha casa e me filiar a uma entidade filantrópica? Como age um cristão de coração compassivo? Em resumo, as Escrituras dizem para tratarmos as pessoas da mesma maneira que Jesus Cristo. Quando oramos, o Senhor ouve atentamente cada palavra, porque, então, não tratamos nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos e nossos colegas de trabalho da mesma forma. Devemos parar, desligar a televisão, afastar-nos de qualquer outra distração e dizer: vou escutá-lo, pois quero realmente ouvir o que você tem a dizer. Quando nós erramos, Jesus nos levanta, perdoa e continua a tratar-nos com amor e respeito. Por que não agir da mesma forma com as pessoas com quem convivemos, trabalhamos, temos comunhão? Nos momentos em que nos sentimos sós e inseguros, o Espírito Santo está ao nosso lado comunicando o amor de Deus. Nos momentos de dificuldade, devemos apoiar e transmitir segurança àqueles que amamos. Nenhum cristão deve duvidar do amor de Deus. Encontramos evidências disso em toda a Bíblia. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Isaías 43:4. Tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmos 103:13. Deus não quer que seus filhos fiquem na dúvida se Ele os ama ou não. Por que, então, não demonstrar o nosso amor com frequência para que nossa família, amigos e colegas de trabalho saibam o que sentimos por eles? O que acontecerá se nós, pessoas de coração duro, começarmos a enxergar outros da mesma maneira que Deus? Se começarmos a nos colocar na pele dos outros e tratá-los da mesma forma que Cristo nos trata, os resultados seriam inacreditáveis. Depois do espanto inicial, nossa esposa e nossos filhos ficariam tomados de alegria. Nossos colegas de trabalho balançariam a cabeça e diriam: o ambiente aqui mudou por completo. O que será que aconteceu com esse sujeito insensível? As amizades superficiais se transformariam em amizades fraternais, quando as pessoas descobrirem que é possível encontrar amor no lugar onde adoramos a Cristo. Nossas igrejas darão frutos mais abundantes. Graças a Deus por aqueles que naturalmente têm coração terno. Sem eles, nossa vida seria pobre e seca. Graças a Deus também, pois todos nós podemos nos tornar mais compassivos, mesmo os de coração duro.